Eu vou pedir que você fique em pé para eu ler o texto, 10 versículos, depois vocês vão se sentar e eu vou trazer a palavra. O tema da minha fala hoje é 6 conselhos bíblicos para os adolescentes e jovens que desejam fazer diferença. A palavra de Deus diz assim, Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem observa o vento, nunca semeará. O que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. A luz é suave, e agradável é ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, mas deve lembrar-se dos dias das trevas, pois serão muitos. Tudo que sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, mas sabe que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, pois a juventude e o vigor são vaidade. Senhor Deus, eu quero neste momento agradecer pela vida da Daniela que vai se formar, uma conquista tão grande para ela e sua família. Obrigado porque ao longo da sua permanência na faculdade, não barateou a sua fé, não negociou a sua fé, manteve-se firme, e eu quero te louvar pela vida desta jovem e de toda a sua família. Quero te agradecer pelos adolescentes que hoje comemoram 1 ano do Ministério Lighthouse. Obrigado por seus líderes. Obrigado pelos líderes de adolescentes, de células de adolescentes que nos trouxeram um testemunho tão desafiador. E eu oro para que nós tenhamos muitas células de adolescentes se multiplicando nesta cidade, para a honra e glória do teu nome. Obrigado pelo coral dos adolescentes, obrigado, enfim, por todos que se envolveram e têm se envolvido neste ministério tão precioso. E agora que vamos compartilhar a tua palavra, eu quero estar debaixo da tua graça. Faze da minha a tua boca, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Eclesiastes é um dos livros que tem a instrumentalidade do rei Salomão. Os estudiosos concordam que os 3 livros que recebem a pena de Salomão, que são Provérbios, Eclesiastes e Cantares, o Cântico dos Cânticos, cada um deles foi escrito em uma época da vida de Salomão. O livro de Cantares, que aparece logo depois do livro de Eclesiastes, eles entendem que é o livro da fase inicial de vida de Salomão.
Ele fala do amor, fala da sua amada, fala da paixão. O livro de Provérbios é colocado como na idade do meio de Salomão, quando ele dá vários conselhos práticos, conselhos que, não obstante terem sido proferidos e escritos há muitos anos atrás, eles são absolutamente válidos para este tempo. Até que chegamos ao livro de Eclesiastes, e os estudiosos concordam que o livro de Eclesiastes, ele brota já na fase final da vida de Salomão. É a palavra de um homem experiente dando conselho a outras pessoas. E aqui, de forma mais específica, tanto no capítulo 11, quanto no capítulo 12, Salomão está como que voltando ao seu foco para falar aos jovens e aos adolescentes. Por exemplo, no capítulo 12, versículo 1, ele o começa dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Portanto, são conselhos de um homem experiente, dados para os jovens, dados para os adolescentes. Quero ainda dizer nessa introdução, antes de extrair do texto estes 6 conselhos que Salomão dá, conselhos bíblicos para os adolescentes e jovens, eu quero dizer que a adolescência e a juventude são fases importantíssimas na vida de uma pessoa. São as fases onde nós tomamos as decisões que vão nortear a nossa vida até a velhice. Por exemplo, a faculdade que a pessoa escolhe fazer, leva 4, 5 anos na sua faculdade e chega ao final do seu curso, ele entende que fez a escolha errada. Nem sempre é possível fazer uma outra faculdade, de acordo com a sua aptidão, de acordo com o seu desejo. E muitas vezes a pessoa se frustra porque escolheu uma formação errada. Mas há uma outra escolha que tem uma gravidade muito maior e que exatamente acontece no período da juventude e da adolescência, que é com quem eu vou me casar. O jovem que começa a namorar, ou o adolescente que começa a namorar, pessoalmente eu acredito que o adolescente deveria protelar ao máximo o namoro, deveria protelar ao máximo o namoro. Você sabe por quê? Porque a tendência do adolescente é de arroubos de paixão. E quando ele está absorvido pela paixão, as outras coisas vão ficando à deriva. Aí o jovem começa a namorar, não mede as implicações decorrentes do desejo, por exemplo, de casar. Quero me casar. Ele não entende que casamento tem conta para ser paga. Tem supermercado para fazer, tem remédio para comprar, tem conta de luz para pagar. E eu acho que eu apresentar essa lista talvez desanime alguns. Vem o filho e não sabe que filho gasta e dá gasto. É médico para levar, é remédio para cuidar do filho. Aí o menino vai crescendo, não pense que cresceu um pouquinho, a despesa diminuiu, não, porque agora tem escola para pagar, tem roupa para comprar. Quando eu era solteiro,
O meu sonho era casar e ter 10 filhos. Eu queria ter uma congregação. Depois que me casei, a Débora não concordou muito com isso, mas eu ainda mantinha a ideia de ter muitos filhos. Aí a gente combinou assim. Quando chegamos então à conclusão de que 2 filhos, assim, era o tamanho ideal para nós. E nós fizemos um trato. Ela não está aqui para concordar, mas deve estar me ouvindo pela internet. Nós combinamos assim, olha, quando vier o primeiro filho, eu escolho o nome. Se for menina, eu escolho o nome. Então eu disse para ela e deixava minha sogra apavorada, que o menino se chamaria Nabucodonosor. Claro que era brincadeira. Aí eu chegava para minha sogra e dizia assim, vai se chamar Buquinho. Ganhei a aposta, então veio Reuel e nós decidimos então dar o nome de Reuel. Depois pensamos assim, agora então se vier menina eu dou o nome, se vier menino você dá o nome. E veio menina, ganhou outra vez. Aí a gente parou. Até pensei em chegar ao Novo Testamento, porque Sara e Reuel são nomes do Antigo Testamento, mas paramos, fechamos o nosso cânon bíblico. O que eu quero dizer é que a juventude e a adolescência são tempos de grandes decisões. A história mostra a realidade de pessoas que assumiram responsabilidades com pouca idade e influenciaram o mundo. Por exemplo, Blaise Pascal escreveu uma grande obra com 16 anos, morreu com 37. Alexandre, o Grande, que conquistou o mundo com a idade de 23 anos. Um jovem que influenciou o mundo. Isaac Newton tinha 24 anos quando formulou a lei da gravidade. Você já ouviu falar da lei da gravidade? Vem de Isaac Newton com 23 anos, um jovem que influenciou o mundo. João Calvino tinha 21 anos quando se uniu à Reforma e com 27 escreveu uma das obras teológicas mais admiradas, intitulada As Institutas da Religião Cristã. Tem influenciado o pensamento teológico do mundo inteiro e veio de um jovem. Eu quero, nessa ocasião, me dirigindo aos jovens e adolescentes, especialmente, que aqui estão, extrair deste texto 6 conselhos bíblicos para os jovens e adolescentes que desejam fazer diferença. Ou você influencia ou vai ser influenciado. Não há neutralidade. Na verdade, a indústria da informação investe pesado na informação com a intenção de influenciar, de formar uma mentalidade, de formar uma consciência e que nos dias presentes, uma formação que vai contra os parâmetros da Bíblia. Não dá para ter neutralidade. Com isso em mente, eu quero então tratar esse texto sob esta ótica. Quais são os conselhos que emanam da Bíblia? E que uma vez observados e praticados e acolhidos, levam o jovem a fazer diferença. Em primeiro lugar, pratique a generosidade, seja visionário. O texto diz:
lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Lança o teu pão sobre as águas. A antiga interpretação desta passagem entende que aqui é uma referência, uma prática no Egito, de semear durante a inundação no rio Nilo, porque lançando sobre as águas, as sementes lançadas sobre as águas, não apenas aquelas que repousam no leito do rio, na margem do rio, mas aquelas que são levadas pela vazante dos rios, faz com que essa semente, lançada aqui, ela venha se reproduzir além, plantada aqui, levada pelas águas, a semente pode alcançar lugares inimagináveis. Isaías fala dessa visão da semeadura, da semente que veio sobre as águas. Está lá no livro de Isaías, capítulo de número 23, e no versículo de número 3 diz assim, num oráculo acerca de Tiro: por sobre grandes águas veio a sua provisão, o cereal de Sior, a ceifa do Nilo, que era a renda de Tiro, e ela se tornou a feira das nações. A sua provisão era a semente do canal que vinha com muitas águas. O que é que Salomão está aqui desafiando? Está desafiando, primeiro, a generosidade de lançar a semente, para que aquela semente gere alimento para outra pessoa. Aliás, há um binômio importantíssimo, que os homens mais ricos do planeta, que investem elevadas somas da sua renda no atendimento das necessidades sociais, como Bill Gates, Warren Buffett e outros, que estão entre os homens mais ricos do planeta, e que dispensam milhões e milhões de dólares da sua renda para ajudar as pessoas carentes em muitos lugares do planeta. Eles o fazem movidos pelo seguinte binômio, que é conquistar e contribuir. Quanto mais conquistam, mais querem contribuir. Quanto mais adquirem, mais querem ajudar. Este é o raciocínio, irmãos, que Salomão está encorajando aqui. Lança sobre as águas. É a ideia de ser generoso. Mas eu quero pensar não apenas na dimensão da generosidade, mas da visão, e no nosso caso específico, de lançar a semente do Evangelho, de ter no coração o desejo de que a palavra pregada alcance muitas pessoas. No nosso caso, que extraordinária ferramenta que é a célula, que vai onde as pessoas estão, que permite com que naquele grupo pequeno a pessoa se sinta, como ouvimos aqui, acolhida, se sinta parte, se sinta importante, se sinta cuidada. Ah, como eu desejo ver toda a nossa igreja envolvida em uma célula. Às vezes é mais fácil levar um visitante a uma célula do que trazê-lo à igreja num culto. Porque muitas vezes
A pessoa não crente olha para nós e nos vê como alienígenas e alienados. E é verdade que alguns até o são, mas não é regra. E quando ele vai numa célula, num ambiente informal, onde ele não está olhando para a nuca da pessoa que está à sua frente, é olho no olho, onde ele observa que as pessoas vão do jeito que elas podem, e ali elas falam, e ali elas compartilham, e muitas vezes ali a pessoa chora, e ela conta do seu problema, e a pessoa ouve o problema do outro, e ela começa a entender que as pessoas têm problemas como ela tem problemas. E aí nós vamos alcançando muitas pessoas. Então o primeiro conselho: lance o teu pão sobre as águas, lance a semente. Isso tem a ver com generosidade, e tem a ver com se tornar visionário. Quem tem esta visão, quem se deixa tocar e compreende a visão da generosidade e de se tornar visionário, com certeza vai fazer diferença no seu tempo. Eu quero encorajar os jovens e adolescentes a que saiam daqui hoje dizendo assim: eu quero ser um visionário, eu quero ser um ganhador de almas para Cristo. E Deus pode levar você a lugares que você nunca jamais imaginou. Nunca jamais imaginou. Vinícius, Vivian e os outros, representados por vocês que deram testemunho. Sigam nesta pegada. E olha o que é que o seu pastor está dizendo. Deus pode levar vocês a lugares que vocês nunca imaginaram. Porque a semente lançada nas águas, o pão lançado sobre as águas, a gente não pode definir onde essa semente vai chegar. Segundo conselho bíblico: primeiro, portanto, pratique a generosidade e seja visionário. Segundo, fuja da preguiça. Olha o verso 4. Salomão diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Sabe o que ele está dizendo? Que nós não podemos nos render à preguiça. Você conhece uma pessoa preguiçosa? Eu acho que aqui em Barra do Piraí não tem muito não, mas lá no Rio, de onde eu venho, preguiçoso, ele não tem projeto. E uma coisa importante que o jovem precisa ter em mente é que o tempo não para. A ampulheta do tempo, ela não para, aquela areiazinha que cai, aquilo chama-se ampulheta, a areia não para de cair, o tempo está fluindo. E um dos grandes inimigos dos jovens, sem dúvida alguma, é a preguiça. Você precisa ter em mente que, se você não busca, outro está buscando. Quem tem em mente assim: olha, eu preciso fazer mais. As pessoas que alcançaram, que tiveram grandes conquistas, elas o fizeram porque pagaram alto preço de renúncia. Venceram a preguiça. Muitas vezes, eu tenho certeza que para a Dani, que está se formando, não foi fácil. E agora vem o desafio de entrar numa residência. Não é fácil. Estudar, varar a noite, ver o dia amanhecer estudando. Mas quem investe, quem vence a preguiça, com certeza vai chegar lá. Pode ser que não chegue na primeira, pode ser que não chegue na segunda,
Eu conheço uma pessoa que tentou entrar numa universidade de medicina mais de 10 vezes. E eu me encontrava com aquela pessoa e disse assim, não desanima não, não desanima não. E um dia disse assim, pastor, consegui entrar. Sabe por quê? Porque não desistiu. Então fuja da preguiça. Terceiro lugar, estão comigo até aqui? Terceiro conselho bíblico. Plante com abundância para o futuro. Verso 6. Pela manhã, semeia a tua semente. E à tarde, não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas, igualmente serão boas. Não sabemos qual a semente que vai prosperar, mas certamente que quem semeia mais, tem mais chance de colher. Isso é lógico. É lógico. Quem planta uma semente, ele está limitado. Agora, quem espalha milhares de sementes, as suas chances de ter as suas sementes brotando são muito maiores. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Salomão dizendo, semeia, 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 porque você não sabe qual semente vai vingar. Plante com abundância, plante com abundância, invista na sua própria vida, para a glória de Deus. E esse é o terceiro conselho que eu extraio rapidamente desse texto. Em quarto lugar, eu leio Salomão dizendo que nós devemos compreender que nem tudo faz sentido. Nos versos 7 e 8, ele diz assim, a luz é suave e agradável é ver o sol, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, mas deve lembrar-se dos dias das trevas, pois serão muitos. Tudo o que sucede é vaidade. Você sabe, essa expressão vaidade aparece muitas vezes no livro de Eclesiastes. Isso significa vazio, não faz sentido. Salomão está dizendo aqui que muitas coisas na nossa ótica humana não fazem sentido. Não fazem sentido. Quem busca viver a sua vida querendo compreender todas as coisas que acontecem, vai chegar a um conflito, porque nem tudo faz sentido. O que deve nos levar a buscar o nosso sentido de vida servindo a Deus. E servir a Deus dá sentido para a vida. É interessante que no capítulo 1 de Eclesiastes, Salomão dá o seu depoimento. Do capítulo 2, ele diz assim no verso 3, busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo-me, porém, pela sabedoria, e como me apoderar da loucura até ver o que seria melhor que os olhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins, plantei nelas árvores de toda espécie de fruto, fiz tanques de águas para com eles regar o bosco, adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa, amontoei prata e ouro, joias de reis e das províncias, engrandeci-me e sobrepujei a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E lá no final, no verso 11, ele diz assim, olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e vi que tudo era vaidade, vazio. Tudo era vazio. Então, Salomão está dizendo, você não vai compreender tudo. Há muitas situações na vida que nós não compreendemos.
Não compreendemos. Mas eu preciso entender que é assim mesmo. Às vezes eu mesmo fico perplexo diante de algumas situações, diante de algumas dificuldades, mas eu compreendi que nem tudo a gente vai compreender. Quinto lugar, já caminhando para o fim. Qual é o próximo conselho que Salomão nos deixa para o jovem adolescente que deseja fazer diferença? Eu diria que este é o conselho mais importante. Sabe qual é? No verso 9. Prepare-se para a eternidade. Salomão diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Em outras palavras, ele diz: você é livre para fazer o que quiser. Sabe, porém, que por todas estas coisas, Deus te trará a juízo. Na Nova Versão Internacional, a tradução é a seguinte: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Amigo, você é livre para escolher a semente, mas não é livre para escolher o fruto dessa semente. Nós somos livres para fazermos as nossas escolhas. As escolhas são opcionais. As consequências são compulsórias. São automáticas. E sabe de uma coisa? Um dos grandes equívocos do jovem e adolescente é imaginar que ele pode fazer escolhas e não vai sofrer consequências. Chega um dia que a consequência bate à sua porta. E Salomão está dizendo: Deus trará a juízo. O mesmo ele diz no verso 1 do capítulo 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Portanto, você vai prestar contas um dia. Isso é inevitável, quer a pessoa creia ou não. Na verdade, o que eu creio ou não, não me isenta da verdade em si. Você vai prestar contas. Será que está preparado? E o último conselho que eu quero extrair do texto, versículo 10. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, pois a juventude e o vigor são vaidade. Sabe como é que eu posso entender esse texto? Jovem, saiba que a vida é curta, muito curta. Fazemos planos, mas os nossos planos podem ser interrompidos. Sim ou não? A vida é curta. Portanto, precisamos dar sentido a ela. E a única forma de dar sentido à nossa vida é entregando-a a Jesus Cristo. Ele ama o pecador. Veio buscar e salvar o pecador. Ele disse: vinde a mim,
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele promete paz no coração. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A vida é curta, a vida é curta. Você já pensou onde é que você vai passar a eternidade? É aqui, enquanto temos o fôlego de vida, que decidimos onde vamos passar a eternidade. Nessa noite eu quero convidá-la a levar em conta estes conselhos e, sobretudo, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Os nossos adolescentes que comemoram hoje 1 ano do Ministério Lighthouse, testemunhos tão amadurecidos de meninos e meninas que estão buscando santidade e que certamente estão indo na contramão deste mundo,